Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Eu queria que você cantasse comigo. É fácil de você cantar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você cantasse mesmo de todo o seu coração, porque como o Felipe disse, o Senhor sonda o teu coração. Ele sabe o que está se passando na tua vida, e Ele sabe que a gente precisa da ajuda dEle, mas Ele pede que a gente peça ajuda. Ele pede que a gente confesse, que a gente não tente sozinho. Então eu quero que você feche os seus olhos, que você esqueça, jogue os seus problemas, coloque os seus problemas nas mãos de Deus, que você louve Ele de todo o seu coração, e que você peça para melhorar, que Ele venha te ajudar a melhorar. Você não consegue mais sozinho, você tem passado por lutas, por aflições. Peça para Ele ajudar você a melhorar. Peça para Ele tocar no teu coração essa noite. Louve o Senhor. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Mais uma vez. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Amém? Boa noite, irmãos. A paz de Cristo, tudo bem com vocês? Então, estou aqui nesta noite para falar de um momento também muito importante, que é o momento de dízimos e ofertas. E na minha vida eu tenho aprendido que existem diversas formas de a gente promover o reino de Deus nessa terra, da gente se colocar, à disposição do reino de Deus. E uma dessas formas, também é por meio dos nossos dízimos, das nossas ofertas,
Ou seja, os nossos recursos, eles também precisam ser disponibilizados, eles precisam também ser colocados em favor do reino de Deus. Então, nesse sentido, é que eu venho comentar sobre a importância de você dizimar, de você ofertar, de você contribuir na casa do Senhor. Lá em Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, quando a gente fala em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, é também colocar os nossos recursos em favor do reino, Então, é você retirar ali a primícia, o seu dízimo, a sua oferta, como uma primícia mesmo para o Senhor, Não espere sobrar para você ofertar, para você contribuir, porque se a gente for esperar sobrar, não vai sobrar. E a palavra de Deus, ela nos ensina que é a primeira parte, É o melhor para o Senhor. Então, eu tenho praticado isso na minha vida e eu tenho sido muito abençoada. Então, eu venho compartilhar essa palavra no sentido de desafiar você, nesse ano de 2024, a ter uma atitude diferente em relação às suas contribuições. Se você já contribui, se você já oferta, amém, que Deus abençoe, que você persevere, que você continue ofertando e contribuindo. Mas se você ainda não não contribui, não tem a oportunidade ainda de participar desse momento, se desafie a participar desse momento, a abençoar o reino de Deus. Então, os nossos recursos, eles podem ser utilizados como uma forma de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando separamos os nossos recursos para a casa de Deus, estamos fomentando o crescimento do reino na terra. Então, por meio dos nossos recursos, a nossa igreja, ela pode funcionar, ela pode ter uma estrutura. Da mesma forma que você trabalha e você sustenta o seu lar, você, como membro da Igreja Batista Nova Esperança, você precisa ser essa pessoa, ser responsável em prover neste lugar. Então, oferte, dizime, contribua. Quando você dizima, quando você contribui, você está fomentando o crescimento do reino de Deus. Você precisa colocar também os seus recursos em favor do reino de Deus. A sua vida em primeiro lugar, o seu coração diante do altar. Mas em muitos momentos, quando a gente fala de recursos, quando a gente fala da parte financeira, isso choca ainda algumas pessoas, isso causa resistência. Isso não pode gerar esse sentimento no seu coração. Então, abençoe o reino de Deus com os seus recursos. O que damos para Deus não nos fará falta. Pelo contrário, é uma pequena semente plantada numa boa terra. Seremos alimentados com os frutos que plantamos nessa terra. Então, lembre disso. Contribua, oferte. Aqui a gente tem o nosso Pix, que é o IB Nova Esperança, vc@gmail.com, que é o e-mail da igreja. Tem diversas formas de contribuição, Tem passando aqui na tela agora nossa conta, agência, e conta aqui da nossa igreja. Enfim, são diversas as formas que você pode contribuir. Tem o site da igreja também, que você consegue acessar e verificar as formas de contribuição fixa também. Então, abençoe a casa de Deus, abençoe o reino de Deus, promova o reino de Deus também por meio dos seus dízimos, ofertas e suas contribuições. E que Deus te abençoe. Fique na paz. Paulo afirma que a obra começada por Deus em nós será completada até quando? Letra A. Até a morte. Letra B. Até que alcancemos a perfeição. Letra C. Até o dia de Cristo Jesus? Ou letra D. Até o final deste mundo. Pensem aí, cabeças, e 1 minuto de música de suspense para você. Parabéns para você que acertou. Para você que errou, agora conseguiu aprender. Esse é o nosso momento Escola Bíblica dentro do culto Esperança em Cristo.
Irmãos, uma palavra que eu vou trazer hoje, eu quero compartilhar com vocês, é um bate-papo, uma conversa. Eu quero que flua assim naturalmente, da forma que fluiu na minha vida, que foi o que o Senhor foi me dando. A cada dia Ele foi me mostrando um pedacinho do que tinha nascido no coração dEle, e Ele me deu para trazer para vocês. Então, depois, ao fim da mensagem, vocês vão entender o meu tema, mais perto de Deus. Filipenses 1:6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, assim, Ele começou uma obra, no momento que Ele nos chamou, Ele começou uma obra em cada um de nós. Mas essa obra, ela tem que ser aperfeiçoada a cada dia, até a vinda de Jesus Cristo, até Ele nos chamar. Isso é constante. Então, não precisa abrir, não. Em 1 Samuel 16:7, parte B, quando Samuel ele vai à casa de Jessé para ungir um novo rei, passam todos os filhos dele todos os filhos de Jessé passam diante de Samuel. E Samuel, primeiro que ele viu o mais forte, ele já achou: esse é o rei, esse vai ser o novo rei. É esse que eu tenho que ungir, Senhor. E assim foi até todos, exceto Davi, né? Todos passarem diante dele. Vocês já devem conhecer mais ou menos, né, a história. Então, em 1 Samuel 16:7 diz: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor escolheu Davi, o mais fraco, o mais pequeno. Ele não escolheu o mais forte, o maior. Ele escolheu o menor. Por quê? Porque ele viu o coração de Davi. Então, o que eu quero resumir, quero que vocês entendam essa noite, diante de uma frase que um pastor falou em uma das suas pregações, e eu tive o privilégio de assistir. Foi o pastor Cláudio Duarte. Ele disse uma frase que eu anotei no cantinho da minha Bíblia e eu nunca mais esqueci. Deus, Ele não requer perfeição. Deus requer aperfeiçoamento. E eu, como curiosa, fui lá no dicionário procurar o que seria perfeição, assim, numa definição do dicionário. E estava assim: perfeição caracteriza um ser ideal, que reúne todas as qualidades, e indo além, que não tem nenhum defeito. Vocês conhecem alguém assim? Aqui? Alguém aqui é assim? Tem todas essas qualidades, não precisa de não tem nenhum defeito? Como o próprio dicionário caracterizou, é um ser ideal, um ser perfeito. É só Deus. Então, ninguém aqui é perfeito, não somos perfeitos, temos falhas, temos áreas a serem tratadas na nossa vida. E também buscando o significado de aperfeiçoamento. Tornar algo melhor, melhorar, tornar algo menos imperfeito. Dando exemplo na nossa vida, a gente pode citar o próprio aperfeiçoamento profissional. Eu, para a honra e glória do Senhor, agora uma administradora formada. Aleluia! Vou colar grau, depois de tantos obstáculos, os irmãos já conhecem. Eu busco um aperfeiçoamento ainda na minha carreira, irmãos. Eu quero ter mais experiências, eu quero fazer outros cursos de aprimoramento, um curso de extensão, uma pós-graduação. Então, é um aperfeiçoamento. E nós, como cristãos, o que seria o nosso aperfeiçoamento na vida cristã? Seria buscar a santificação.
buscar a santidade, buscar a cada dia estar perto de Deus, porque a santificação, ela nos aproxima de Deus. Então, eu fiquei pensando, perfeição, aperfeiçoamento. Deus não pede perfeição, mas Deus pede aperfeiçoamento. E eu cheguei a uma conclusão, que a perfeição é exclusiva do Criador. E o aperfeiçoamento deve ser uma atitude da criatura, que somos nós, filhos de Deus. Amém? Então, o que seria a santificação? A santificação tem que ser um estilo de vida. Não tem que ser só hoje, só foi ontem, ou vai ser agora, depois não. Ela é um estilo de vida o tempo todo. E no curso que a gente faz, a gente tem aprendido, curso que a gente tem feito, né, tia Adriana? A gente tem aprendido que a santificação é tirar a sujeira, o lixo, do espírito e da alma também, não só do corpo, não só da carne, mas também limpar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito. O que seria o espírito? O que seriam os lixos espirituais? Seria o pecado, a desobediência, a tudo aquilo que a gente faz contrário à vontade de Deus, as iniquidades, errar, viver errando, continuar ali, se firmar naquele erro. Deus já falou que não é daquela forma, escuta o que Ele quer falar, o que Ele quer tratar com você, não persiste. Deus está te alertando, irmão, Deus está falando, escuta. Ele deve olhar e falar assim, meu Deus, mas como é difícil, já falei com ele que não é assim, ele insiste em fazer. O que eu vou ter que fazer agora para ele entender? Então, a desobediência, o pecado, isso nos afasta de Deus. Isso é um véu que fica entre nós e Deus, isso é o que nos separa de Deus. E Deus, Ele quer você mais perto dEle. O que seria também a alma? Os lixos da alma, como assim? Minha alma? Como? Não entendo. Seriam as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o que seriam lixos do sentimento? Não entendi. Dores que de repente você já teve há muito tempo atrás e você guardou ali, e está ali te machucando ainda. Pode ser que venham situações que te exponham, te confronte com aquilo e você veja que realmente aquilo ali está ali ainda, que precisa ser tirado. Então são dores, são traumas. Seria de repente uma falta de perdão, que você não liberou para alguém lá atrás, isso hoje está te fazendo mal. De repente pode trazer até algo para a sua saúde física, para uma doença física mesmo. Pode te fazer mal. Quantas vezes a gente já viu pesquisas por aí que falam do câncer, que às vezes foram questão de dor, de sentimentos, de raiva, de rancor, coisas que você guardou ali, aquilo ali faz mal para a gente mesmo. Então esses lixos, eles também têm que ser tirados. E o corpo é a crucificação da nossa carne, né? Matar o nosso eu, os desejos, a cada dia. Isso é bíblico, irmãos. Não estou falando, mas ela está falando de santificação, de espírito, alma, corpo. De onde ela tirou isso? Primeira Tessalonicenses. Pode abrir lá, por favor. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda bate com aquele primeiro lá, Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele quem vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, a santificação é até a vinda de Jesus Cristo, ela é
contínua na nossa vida. É uma atitude que tem que ser um estilo de vida. E ainda em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Se você vê que você está fazendo algo que não agrada ao seu Deus, que aquele caminho por ali vai te fazer pecar, vai te fazer cair, não se ache forte demais. Se você, não, eu estou cheia do Espírito aqui, meu Espírito Santo está aqui, amém. Mas a palavra de Deus também não diz, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Deus fala na própria palavra dele. E ainda no versículo 7 do mesmo capítulo, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, a cada um que está aqui hoje. Que eu creio que se você está aqui, porque Deus quer falar com você. Então, Ele te chamou para ser santo. Ele te chamou para se santificar a cada dia. Porque Ele quer você perto dEle. Ele não quer que nada separe essa comunhão, esse relacionamento. 2 Coríntios 7:1 diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Indo além, não se santificar, se aperfeiçoar na santificação. A cada dia, como é no seu relacionamento, você não quer cada dia mais amar o seu esposo? Quer agradar cada dia mais ele? Você não está aperfeiçoando o seu relacionamento com ele? A mesma forma nós com o Senhor, que a cada dia a gente venha nos aperfeiçoar. A nossa santificação, nossa intimidade, nossa comunhão, nossos momentos com o Senhor. Então, santificar-se é separar-se de toda influência mundana, de pecado, da aparência do mal. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se a gente não fizer isso, a gente não vai poder ver a Deus. Eu meditei há umas semanas no livro de Apocalipse. Gente, como é tremendo. Você fechar os seus olhos e tentar imaginar. Quando ele relata sobre a Nova Jerusalém, descendo dos céus, você fica imaginando, porque a Bíblia descreve tudo. O que é de ouro, o que é de diamante, o que é de pedra é preciosa. Você olha para a sua vida hoje, a começar em mim. Será que a gente merece? Toda essa glória que está por vir? Tudo isso que o Senhor tem guardado para nós? Será que nós merecemos? Reflita. Pense. Será que a gente tem feito por onde? Então, que a gente possa refletir nisso. Que a cada dia a gente venha se aproximar do Senhor. Meu primeiro ponto, separei 3 pontos aqui, para falar assim, um pouquinho de como exercer a santificação na nossa vida, né? Exemplos de como fazer, como pessoas agiram, como a gente pode agir. Como começar, se você ainda não começou, se de repente você começou, mas você ficou parado, algo está te atrapalhando, está te travando para aperfeiçoar a santificação no Senhor. Primeiro ponto, deixar o Espírito Santo fazer a obra em nós. A santidade ela é consequência e fruto de transformação. Transformação que a gente passa na nossa vida, né? Transformação radical que o ser humano alcança. De uma maneira mais profunda, cada dia mais, de forma que vai ficando mais profundo. A gente vai conhecendo mais a Deus.
Isso requer quebrantamento, requer encontro verdadeiro com Deus. Eu meditei também na história de João, o apóstolo João. Para quem não conhece a história de João, João, ele era um rude pescador. E ele foi chamado por Jesus de o filho do trovão. Pô, imagina, alguém que é chamado do filho do trovão, certamente tinha, o que eu entendo é que tinha uma personalidade muito forte. Devia ser difícil, né? De repente poderia ser arrogante, não sei, pode ser. Poderia ser arrogante, mas o quê? E é lindo você continuar a estudar a história de João, que o filho do trovão, ele foi chamado de o filho amado de Deus. E ele buscou tanto proximidade com o Senhor, ele buscou não ser só servo, ele buscou ser amigo de Deus. E ele foi o único dos seus discípulos que estava no momento da crucificação também, junto com Maria, aos pés de Jesus. Se você estudar, você vai achar vários momentos que caracterizam que somente João estava ali, perto de Deus. João teve 12 discípulos. Mas a diferença de discípulo, ele foi apóstolo de apóstolo, ele foi amigo de Deus. E há uma diferença. Hoje, será que você é só um servo? Será que hoje você só é um filho? Eu venho te dizer que Deus quer ser seu amigo também. E um amigo de verdade, você conta tudo para ele. E ele te olha assim, ele fala, caramba, você não está bem. Ele já te conhece só de olhar. Quando o amigo é de verdade mesmo, estou falando colega, amigo de trabalho, mas quando é amigo do fundo do coração, que você não tem cerimônia, você chega, irmão, é isso, está passando por isso, me ajuda, não estou conseguindo. Ele já fala, eu já sei, eu já estou orando por você, não é assim? Então assim era João com Jesus, ele era amigo de Deus. Então, assim, não importa hoje se você também é um filho do trovão, não importa como é que o seu temperamento é difícil, o Espírito Santo de Deus, ele pode transformar a sua vida. Assim como ele transformou a vida desse homem, porque esse homem se dispôs a seguir a Jesus. No momento do chamado do Senhor, ele não se negou, ele foi. E a cada dia ele queria mais ter relacionamento com Deus, cada dia mais. Então ele se permitiu deixar o Espírito Santo fazer a obra nele. E você entendendo melhor, você passa a entender que ele foi perseguido, ele foi exilado, ele passou por diversos momentos, mas em nenhum momento ele perdeu o primeiro amor. Em nenhum momento ele negou Jesus. Em nenhum momento ele deixou de seguir o Senhor. Ele foi até o fim. Aquele homem simples, mero pescador, rude. De mero pescador, apóstolo amado. Um exemplo do que Deus pode fazer com quem Ele ama. E Ele hoje está dizendo que Ele te ama. Então está esperando o quê? Se Ele te ama. Esse aqui é um exemplo, como eu falei. É só você querer. Deixa o Espírito Santo fazer a obra, irmão. O que ele começou, a boa obra que ele começou, tem que se aperfeiçoar todos os dias. O segundo ponto é que na vida, até os melhores falham. Não existem supercrentes. Não existe super-heróis. Michel lá de Superman na festa, isso não existe. É uma fantasia, só uma fantasia. Não existe super-crente. Só uma ilustração, irmãos. Então, o que eu estou querendo dizer é que, conforme você vai lendo a Bíblia, você vai estudando a história dos grandes homens e mulheres de Deus, você vê Adão. Deus ia falar com Adão.
Todo dia, Deus falou o que podia, o que não podia. E Adão foi lá, ouviu a voz da mulher e comeu o fruto. Abraão, mesmo chamado amigo de Deus, também ouviu a esposa lá, quando falou que ele tinha que coabitar com Agar. Deus já tinha prometido que ele teria um filho de Sara. Mas mesmo assim, ele foi lá, coabitou com a outra mulher. Ou seja, ele também errou. Moisés fez justiça com as suas próprias mãos, também matou um egípcio. Estou querendo te dizer que eram grandes homens e mulheres de Deus. Não estou tirando o mérito deles, está na Bíblia. A gente aprende grandes lições com eles, mas eu estou querendo te mostrar aqui que na vida até os melhores falham. E a Bíblia ela não esconde as desventuras e os erros dos grandes homens e mulheres de Deus. E assim foi com Davi. Era chamado de segundo o coração de Deus e também errou. Pedro, Sansão, Salomão, muitos. E assim também somos nós. O único que é perfeito, como eu falei, por isso que eu trouxe aquela diferenciação, é o Senhor Jesus. Ele é o único perfeito. Todos nós somos sujeitos a errar. Mas também Deus está sempre disposto a nos perdoar. E quantas vezes necessário for. Se eu não me engano, foi Pedro que perguntou e Jesus respondeu 70 vezes 7. Isso quer dizer que é quantas vezes for necessário. Não é que você vai errar toda esquina, vou errar porque eu sei que vai me perdoar. Não é assim. Mas quando a gente cai em tentação, quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente se desvia, o Senhor está disposto a nos perdoar. E Ele te dá uma chance, a segunda chance, a terceira chance, quantas vezes for necessária, porque Ele te ama. Então, irmãos, todos nós temos pecados, fraquezas, erros, áreas que precisam ser curadas, confessadas e tratadas por Deus. E eu ainda deixo uma frase: errar é humano e perdoar é divino. Temos que reconhecer o nosso erro, reconhecer e ver que ainda dá tempo, porque Deus nos chama a isso, a santificação, a purificarmos-nos. Ele nos chama. E Ele está disposto a te dar mais uma chance. Tem um clichêzinho por aí que fala não sei se vocês já ouviram falar, da teologia imediatista. O que seria isso? Eu conheci Jesus, fui batizado, pronto, estou bem, na fita. Sou super agora. Isso não existe. Não existe, não é um ato mágico que tudo vai se transformar na sua vida de uma hora para outra, não é imediato. A transformação ela é gradativa, ela acontece a cada dia. O novo nascimento é apenas um início do que Deus quer fazer em nós. Então ainda temos também a questão de, eu já errei ali e eu estou errando de novo. Começa a analisar aquele erro ali como um aprendizado para você não errar novamente naquilo ali. Considera aquilo ali, aquela situação, como uma experiência, para que você possa aprender com aquilo e não errar novamente na mesma coisa. E um terceiro e último ponto, vocês já pararam para pensar na cruz? A vertical de você para Deus. E o que seria horizontal? Comunhão entre os irmãos, relacionamento, nós, um com o outro, pessoas que se relacionam. Por que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus nos perdoa se nós nos quebrantarmos, a gente vai direto ao Senhor, de nós para Ele, na presença dEle a gente pede perdão. Mas também a palavra de Deus diz, em Tiago 5,16, a parte B diz,
A parte A diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados. Então é importante esse relacionamento. Aí você vem e você fica preocupado com medo. Você fica preocupado com o que vão pensar de vocês. Você tem um medo, nós, a começar em mim, a gente tem medo de se expor a alguém. É claro que você não vai procurar qualquer um e você vai sair falando da sua vida, vai chegar ali na esquina, vai encontrar seu amigo que você não vê há muito tempo, você vai sair falando da sua vida. Você tem que saber como está a vida dele, né? Você não sabe, você sabe por onde ele anda, não sabe como é que ele está. Mas aqui, eu estou querendo dizer, no terceiro ponto, é que não tenham medo do que vão pensar de você. Meus irmãos, se você está com alguma área da sua vida que deva ser tratada, converse com Deus, primeiramente, seja sincero, rasgue o seu coração, e Ele vai mandar, Ele vai direcionar uma pessoa certa para falar com você. Se você acha que é difícil achar alguém de confiança, quando você conversa com o Senhor, Senhor, me mostra alguém que eu possa ir, que eu possa dividir essa dor, que eu já não estou mais suportando, essa angústia. De repente, não estou falando de pecado não, irmão. Eu estou falando de dor que você já teve lá atrás, de alguma lembrança, de algum fato da sua vida, que te deixa ali com aquilo ali guardado. Aquilo ali precisa sair, ser posto para fora. Quando Deus ia falar com Adão, Ele falava: Adão, onde você está? E até mesmo quando iam até Jesus para pedir cura, Jesus falava: apesar de já saberem o que queres que eu te faça. Isso é o que? Brincadeira de Deus? Brincadeira de Jesus? Não é. Ele quer que você fale. Adão, onde você está? O que queres que eu te faça? Jesus também falava. Por quê? Porque Ele quer que você fale. Ele quer que você rasgue o seu coração. Ele quer que você se abra com Ele. Ele quer você mais perto dEle. E não fique pensando, fique com medo de... Se você acha que você precisa contar aquilo para alguém, Deus, Ele prepara pessoas para te ajudar. Deus não usa os médicos para curar? Deus também usa homens e mulheres de Deus preparados para curar certas coisas da sua vida. Eu estou falando por experiência própria, irmãos. Dores lá atrás, coisas que te feriram, que atrapalham você de ter um relacionamento melhor com a sua família, com seus amigos, com o seu namorado, coisas que te atrapalham, coisas que faz você... Por que antes a pessoa era simpática, se dava bem com todo mundo, e hoje ela é uma pessoa fechada, angustiada? Pode ser dores guardadas ali, coisas que foram colocadas lá no mais íntimo e nunca foram expostas para ninguém. Então Deus fala com você hoje, que existem pessoas aqui também que podem te ajudar. E Ele prepara, se você rasgar seu coração para Ele, se você falar com Ele, Ele te ajuda, Ele vai preparar alguém. Então assim, não fica vivendo uma vida de aparência, não. Ah, irmão, a paz do Senhor, está tudo bem? Nossa, tudo ótimo. Chega em casa, se joga em lágrimas. Por dentro está triste. Está precisando de alguém. A gente tem a Deus, mas é necessidade do ser humano, relacionamento, ter alguém. Está precisando de alguém ali para falar, para desabafar, precisando de uma ajuda de alguém. Então não fica mantendo essa vida de aparência, essa aparência exterior que está tudo bem, porque isso pode trazer feridas maiores, pode deixar dores maiores, pode trazer dificuldades, pode trazer insucessos para a sua vida. Indo além na história de José, também estudei um pouquinho, não precisa abrir não, mas em Gênesis 45:1, conta a história de José quando ele já reencontrou os irmãos. E o primeiro momento
dele com os irmãos, ele se ficou revoltado. Ele teve uma atitude que você, de repente, não entendeu, porque José foi vendido, foi preso e passou por diversas situações e foi lá, continuou sendo perseverante, buscando ao Senhor, obediente. Mas ele era um homem, como todos nós, e diante do reencontro com os irmãos, ele viu que aquela dor, que aquilo tudo que já tinham feito por ele, que tudo que os irmãos já tinham feito com ele no passado, aquilo não estava esquecido, não. Aquilo ainda estava ali, machucando ele. E por isso que quando teve o confronto, ele cara a cara com os irmãos, ele só teve noção dessa dor, daquilo ali, quando ele teve o encontro com os irmãos, o confronto. Então o confronto às vezes é necessário para te mostrar que tem alguma coisa ali ainda. Então José percebeu que a história não estava esquecida e muito menos curada no momento que ele ficou diante dos irmãos. Então hoje Deus também fala, tira as emoções, esse conteúdo negativo, se foi falta de perdão, se foi coisas que fizeram com você e você não conseguiu perdoar, você acha inadmissível aquilo que fizeram comigo. Se foi algum problema com a sua família, relacionamento familiar, eu não sei, mas o Senhor sabe, então entrega para o Senhor. Não deixa isso atrapalhar o seu amadurecimento, não. Então, quando a gente está perto de Deus, mais perto de Deus, quando a gente está disposto a obedecer ao Senhor, a se relacionar com Ele, a conhecer mais desse Deus, que Ele quer ser seu amigo, a gente acaba fazendo do nosso coração um altar do Senhor. E será como está o seu coração hoje? Como o Felipe falou aqui de manhã, como o irmão Alex também falou, Deus vai habitar num monte de lixo, de coisas ali, de feridas, de machucados, coisas que tem que sair dali. Ele quer o seu coração por inteiro. Ele quer o seu coração limpo, puro, para que Ele aperfeiçoe aquilo que Ele iniciou, a boa obra que Ele iniciou. Ele quer fazer do seu coração um altar. Por quê? Porque Ele quer preencher o seu coração. E eu venho te dizer essa noite que você só vai ser feliz quando o seu coração for só de Jesus. Porque só Ele completa. Não adianta a gente buscar em outras coisas, buscar de repente em um relacionamento, em uma amizade, de repente, eu não sei, em um jogo, em um momento de lazer. Nada isso vai te fazer feliz. Só Jesus te faz feliz. Por que muitas coisas você não entende? A gente não entende. Por que tem viciados? Por que tem pessoas com vícios sexuais? Por que tem homossexuais? Porque são feridas, são coisas ali que eles viveram, que machucou, que trouxe indiferença para certas coisas da vida deles, que eles buscam em outras coisas, buscam num parceiro, buscam num cigarro, buscam numa bebida, alguma coisa para completar, para disfarçar, para eles não lembrarem daquela dor ali. Mas há um momento que, quando fica você a sós, a pessoa percebe que ela não está feliz. Porque só o Senhor pode trazer felicidade. Só Jesus. Não adianta. Até mesmo se você em um relacionamento com a sua esposa, mas se você acha que é ela que vai te trazer felicidade, você está errado. A sua felicidade primeiro vem do Senhor. Jesus, você já tem que estar por completo. A boa obra tem que estar completa já. Entendeu? O próximo só vai te acrescentar. Mas quem te completa é Jesus Cristo. Um homem disse certa vez: a melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Então, resumindo tudo isso nessa frase, a gente confessa pecado, a gente
se separa para Deus, a gente muda, transforma o nosso caráter e a gente se aperfeiçoa a cada dia porque a gente quer se aproximar de Deus. Então, a melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é se aproximando de Deus. Ou seja, a criatura tem que se aproximar do Criador. A criatura tem que buscar a felicidade no Criador, em nenhuma outra coisa. Feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria de que vocês analisassem as suas vidas, analisassem tudo que foi dito aqui hoje, tudo que o Senhor quis falar com você hoje, porque se eu trouxe é porque o Senhor permitiu e porque Ele quer falar com alguém. Então olha para você, a começar em mim, irmãos. Isso primeiro foi tratado comigo. Se você é perfeição, você tem que entender que é só o Senhor. Mas você pode ser o altar do Senhor. Você pode se aperfeiçoar em conhecer ao Senhor. Você tem agradado ao Senhor? Você quer agradar mais? Você quer agradar mais, irmãos? Eu sou a primeira a me colocar aqui no altar do Senhor, porque eu quero, Senhor, te agradar, Deus. Porque eu não sou digna, Jesus, para ser o seu altar, Pai. Tem que estar limpo, tem que estar purificado, Pai. Eu sou a primeira, Deus, que me coloco aqui à frente, Jesus. Porque Tu és santo, Deus. E o Senhor pede para que sejamos santos. Irmão, pelo menos tenta ser, se esforça. Se aproxima de Deus, Ele te chama. Fica pertinho dEle. Ele te ama. Ele conhece o seu coração. Será que Ele ainda quer fazer mais? Se você não sabe, você pergunta para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mas se dispõe a ouvir a história, Senhor, de Pedro também, Jesus, daqueles pescadores lá, Pai. Quando eles passaram toda a madrugada, o melhor momento da pesca, para pescar, e não vinha peixe nenhum, até que o Senhor chegou, já era dia, já não tinha mais esperança, mas Ele falou: Senhor, vou lançar sobre a Tua palavra, e foi a melhor pesca da vida dele, porque ele teve que chamar outros barcos. Ele teve que chamar mais barcos para ajudar, porque era peixe em abundância, era muito peixe que ele sozinho não conseguia. E depois disso tudo, irmãos, esse mesmo homem que tinha ali à frente dele peixe, uma vida para um mês inteiro, para 2, 3 meses, ele se dispôs a seguir ao Senhor, a ser seu discípulo. E por meio da vida daquele homem, outras vidas foram alcançadas. E é isso que o Senhor quer. Ele quer te usar, te limpar, fazer do seu coração um altar dele, porque Ele tem vidas lá fora que anseiam pelo Senhor. Anseio pela presença do Senhor.